E aí galera, tudo jóia, tudo tranquilo? Chegamos aqui para mais um encontro, para mais uma aula aqui no Estudo Play. Eu sou Rona Epson, sou professor de matemática e claro, como sempre, espero contribuir nessa jornada de vocês, tá? Meus queridos, olhem só, hoje eu quero trazer para vocês dois temas bem rapidinho, de maneira bem assertiva, Teorema de Tales e semelhança de triângulos. Pessoal, quando eu falo de Teorema de Tales, eu tenho que pensar num feixe de retas paralelas. Tá aqui, ó, 1, 2, 3, 4 paralelas, podiam ser 5, podiam ser 10 paralelas. Um feixe de retas paralelas cortados por duas transversais. Certo, e o que é que o Teorema de Tales me garante? O Teorema de Tales me garante que os segmentos determinados sobre essas transversais, eles são proporcionais. Ou seja, x está para A, assim como y está para B, assim como z está para C. É isso que me garante o Teorema de Tales. Quando eu tenho um feixe de retas paralelas cortando duas transversais, esse feixe determinará sobre essas transversais segmentos proporcionais. Está aqui o significado de dizer que eles são proporcionais. X está para A, Y está para B, Z está para C. Tá? De modo, inclusive, pessoal, que essa proporção ela é estabelecida para segmentos correspondentes. Então, quem é o cara que corresponde a X nessa outra transversal? É o Azinho. Qual é o cara que corresponde a Y nessa outra transversal? É o Bzinho. Qual é o cara que corresponde a Z nessa outra transversal? É o Czinho. Eu poderia dizer, por exemplo, que X mais Y está para A mais B. Eu poderia dizer que Y mais Z está para B mais C. Eu poderia dizer que X mais Y mais Z está para A mais B mais C. Eu posso dizer tudo isso. Tudo bem para vocês, pessoal? Tranquilo, maravilha, este é o Teorema de Tales. E de maneira bem prática, vem cá que eu quero conversar contigo aqui, tá? De maneira bem prática, olha só pra cá, pessoal. Eu tenho, ó, retas paralelas cortadas por duas transversais. Isso aqui é uma transversal, isso aqui é outra transversal. Eu vou até chamar essa transversal de transversal U e essa transversal de transversal V, tá? O que é que o Teorema de Tales me garante? Que os segmentos são proporcionais, ou seja, x da transversal U está para 9 da transversal V, então x está para 9, deixa eu escrever aqui, ó, x está para 9, assim como 4 da transversal U está para 3 da transversal V, 4 está para 3. Lembre-se que essa correspondência, ela é feita de uma transversal para outra, tá certo? De uma transversal para outra. Se você começou tomando de U para V, termine de U para V. Cuidado não misturar. Aí eu ia misturar por quê? Porque pode ser que você encontre algum problema em que as transversais venham cruzadas. Na hora que elas vêm cruzadas, aí a dinâmica é diferente, tá? Eu tenho que ter cuidado para não pegar da esquerda para a direita, e quando ele mudar, eu continuar da esquerda para a direita. Então evita isso. Saiba que é de uma transversal para outra, tá? Muito bem. Ou seja, pessoal, o 9 está dividindo, passa multiplicando. Então, olha o que eu vou ter, pessoal. X é igual 9 vezes 4 dá 36, que dividido por 3 dá 12. Então, X é igual a 12 unidades de comprimento, tá? De outra maneira, você poderia ter a seguinte percepção. Ah, Rona, eu percebi, por exemplo, que de 3 para 9 eu tripliquei. 3 vezes 3 dá 9, né? Então, daqui para cá eu triplico, já que eles são proporcionais. 3 vezes 4, 12. E tu vai ter feito a conta de cabeça, de maneira muito rápida, de maneira muito assertiva. Fez sentido para vocês, queridos? Tranquilão, tranquilão, tranquilão. Pois bem, então esse é o Teorema de Tales. Não tem muito o que enfeitar, não tem muito o que moer, é isso. E pronto, tá? E aí, claro, vocês vão cair aí para valer nas questões, tá certo? Vão cair, que eu digo no sentido de mergulhar para valer nas questões, tá? Para poder praticar isso, né? Para poder, né, colocar isso aí de maneira ainda mais clara na tua mente, mais fixada na tua mente. É treino, porque basicamente é só isso o Teorema de Tales. Um feixe de retas paralelas determina sobre duas transversais segmentos proporcionais. Tá, a partir disso a gente tem aí semelhança de triângulos. Quando é que dois triângulos, Rona Epson, eles são ditos semelhantes? Dois triângulos são ditos semelhantes se eles possuírem ordenadamente os seus ângulos internos iguais.
ordenadamente eles possuírem ângulos internos iguais, tá certo? Congruentes, né? O termo ideal é congruentes, com a mesma medida, tá? Então o ângulo A é igual ao ângulo R, o ângulo C é igual ao ângulo T e o ângulo B é igual ao ângulo S. E além dos ângulos serem ordenadamente congruentes, os ângulos internos, os lados correspondentes devem ser proporcionais, ou seja, AC está para RT, assim como AB está para RS, assim como BC está para ST. Tá? Você poderia até dizer o seguinte, ó, se eu disser que esse pedacinho aqui é X, aqui é Y e aqui é Z, se eu disser que aqui é A, aqui é B e aqui é C, você poderia estabelecer essa correspondência da seguinte forma. X, que é oposto ao ângulo 2, ó, esse ângulo rosa aqui, X, que é oposto ao ângulo 2, está para, oposto ao ângulo 2 aqui é A, está para A. Assim como Y, que é oposto ao ângulo tracinho aqui é B. Assim como Z, que é oposto ao ângulo verdinho, está para, oposto ao ângulo verdinho aqui é C. Z está para C. Tá certo? Em outras palavras, é isso que eu estou dizendo a vocês. Perceba que essa correspondência entre os lados, ela é percebida pelos ângulos opostos, tá? É fácil estabelecer a correspondência na hora que você olha para o ângulo oposto. Aí fica mais tranquilo, tá bem, pessoal? Então, X está para A, assim como Y está para B, assim como Z está para C. Os lados correspondentes são proporcionais. E toda proporção que se preze tem uma constante de proporcionalidade. Essa constante que aqui, pessoal, eu chamei de K. Tá certo? Aqui eu chamei de K. Perfeito isso para vocês. Deixa eu colocar em tela cheia, porque aí quem quiser printar já dá um print aí nessa imagem, tá? Lembrando que isso aqui é igual a K, tá? Beleza, pessoal, tranquilão, maravilha. E aí, olha só, galera, olha só. Quando dois triângulos são semelhantes, de maneira resumida, de maneira prática aqui, não só a razão entre os seus lados são correspondentes, tá? Mas a razão entre quaisquer elementos lineares correspondentes também é K. Se a razão de semelhança for K, se a razão entre os lados for K, a razão entre quaisquer elementos lineares correspondentes também é K. Então, a razão entre as bases é K. A razão entre as alturas correspondentes também é K. A razão entre os perímetros correspondentes, perímetro é a soma de todos os lados. A razão entre os perímetros correspondentes também é K. A razão entre as medianas correspondentes é K. A razão entre quaisquer elementos lineares correspondentes é K. Vou voltar aqui outro slide, olha só para cá. A razão entre os lados é K. Se eu quisesse, por exemplo, meus queridos, a razão entre essa altura do pequeno por essa altura aqui do grande, essa razão também seria K. Tá certo? Se eu quisesse a razão entre os perímetros, afinal de contas, numa proporção, a soma dos antecedentes, x mais y mais z, está para a soma dos consequentes, A mais B mais C. E essa razão aqui é K. Perfeito. A razão entre os perímetros também é K. Tá joia, galera? Tudo certinho para vocês, tudo massa. E é sobre isso. Perfeito. Tranquilão. Além disso, não só a razão entre elementos lineares correspondentes é K, como eu posso expandir isso e pensar nas áreas. A razão entre as áreas vai ser K ao quadrado. Por que, Rona Epson? Olha para cá. Se eu fizer a área do pequeno, a área do pequeno não é base Bzinho vezes a altura Hzinho sobre 2, e eu dividir isso aqui, pessoal, pela área do grande. Quando eu divido isso pela área do grande, olha só o que eu vou ter. A área do grande é base Bzão vezes a altura Hzão sobre 2. Corta 2 com 2, vai ficar Bzinho sobre Bzão, Hzinho sobre Hzão. Essa razão entre as bases é K e essa razão entre as alturas também é K. K vezes K vai dar K ao quadrado.
K ao quadrado. Tá claro isso para vocês? Tranquilo? Maravilha? Então a razão entre as áreas é K ao quadrado. O que é que eu estou querendo dizer a vocês? O que eu estou querendo dizer a vocês propriamente é que se eu olhar para dois triângulos semelhantes e de um triângulo para o outro eu estiver dobrando os lados, a minha área não vai dobrar. A área vai quadruplicar, vai aumentar 4 vezes. Se de um triângulo para o outro, do menor para o maior, eu estiver triplicando os lados, a minha área não vai triplicar. A minha área vai aumentar 9 vezes, porque é 3 ao quadrado. Tá certo? Deixa eu ilustrar isso para ti, tá bem? Deixa eu ilustrar isso para ti. Vem para cá, olha só. Olha só, pessoal. Eu vou pegar esse triângulo aqui, ó, eu vou dividir esse lado ao meio, esse lado ao meio e esse lado ao meio. E eu vou ligar os pontos médios, tá bem? Quando eu ligo os pontos médios, olha o que acontece aqui, galera. Olha o que acontece aqui, pessoal. Olha só que bacana. Quando eu ligo os pontos médios, a gente percebe, ó, que esse cara é igual a 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 esse aqui, esse cara é igual a esse aqui e esse cara é igual a esse aqui. A gente percebe que do pequeno para o grandão, eu dobrei o lado, ó. Esse, ó, daqui para cá eu dobrei, daqui para cá eu dobrei, daqui para cá eu dobrei. Então, os lados dobraram. As dimensões lineares, elas dobram todas. Rona, e o que acontece com a área? A minha área, ela vai aumentar 4 vezes. Ó. Repara que eu tinha uma área aqui e agora eu tenho 1, 2, 3, 4. Eu vou ter 4 vezes a área do primeiro. Perceberam a ideia? Então, isso ilustra essa última propriedade que eu falei a vocês. Isso ilustra essa última propriedade, tá? Perfeito isso, pessoal. Tranquilo, maravilha. E olha só esse probleminha, só para a gente ver semelhança na prática, tá? Olha só que probleminha gostoso, que probleminha bacana. Às 10h45 de uma manhã ensolarada, as sombras de um edifício e de um poste de 8 metros de altura foram medidas ao mesmo tempo e foram encontrados 30 metros e 12 metros, respectivamente. De acordo com as informações acima, a altura H do prédio é D, já teve até uma questão do Enem também sobre isso, tá? Era basicamente a mesma ideia. Repara, pessoal, repara que os triângulos são semelhantes, né? Afinal de contas, essa inclinação do raio solar aqui é a mesma dessa, tá? É o mesmo horário. Então, ó, a altura do grande está para a altura do pequeno. Então, H está para 8. Assim como a base do grande está para a base do pequeno. 30 está para 12. E olha que bacana, pessoal. O H vai ser... O 8 está dividindo, passa multiplicando. 8 vezes 30 dá 240. 240 dividido por 12, pessoal, dá quanto? Dá 20, né? Então, essa altura, queridos, é de 20 metros, tá? Essa altura é de 20 metros. Perfeito isso para vocês? Está na letra E, né? Letra E. Joia? Maravilha? Show de bola? Que bacana, que gostoso, né, pessoal? A gente percebe que semelhança realmente se torna muito tranquilo nesse sentido, tá? Então, basicamente, você tem que olhar para os lados correspondentes. Como é que eu encontro os lados correspondentes? Pelo ângulo oposto, tá? Pelo ângulo oposto, essa é a ideia. Tá? Quando dois triângulos são semelhantes, os lados correspondentes são proporcionais, beleza? Tranquilão? E por aqui eu vou ficando, pessoal. Espero que vocês tenham curtido a aula. Fui assertivo, fui direto, tá? E claro, vocês agora têm a missão, a responsabilidade, né, de mergulhar nos exercícios, de mergulhar em questões, tá certo? Para poder fixar todo esse assunto, tá bom? Tamo junto. Valeu, até a próxima.